Olá, o tema deste vídeo é sobre a temida e desconhecida morte. Ela chega para todos, querendo ou não. É a lei implacável do universo em que vivemos. Tudo que começa um dia vai acabar. Podemos dizer que ela é o que há de mais democrático nesse mundo, pois não importa se é rico ou pobre, anônimo ou famoso, fraco ou poderoso, feio ou bonito, jovem ou velho. O filósofo Sócrates da antiga Grécia disse: ninguém sabe na verdade se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem. E entretanto, todos a temem, como se soubessem com certeza que é o maior dos males. A pesquisa antropológica e histórica mostra que os primitivos humanos não eram importunados pelo medo da morte. A morte era acompanhada de júbilo e festejos e parecia ser uma ocasião mais para comemoração do que medo. É interessante observar como a antiguidade cultuava os seus mitos. O herói era o homem que podia entrar no mundo espiritual, no mundo dos mortos e voltar vivo. O herói divino de cada um desses cultos era alguém que tinha voltado dos mortos. E como sabemos, hoje, com base na pesquisa de mitos e rituais antigos, o próprio cristianismo foi um concorrente dos cultos misteriosos e saiu vencedor, entre outras razões, porque também tinha em destaque um homem que curava e tinha poderes sobrenaturais e que havia ressuscitado. As diferentes religiões existentes veem a morte dos mais variados modos. Existem aquelas que acreditam na ressurreição, outras em reencarnação, outras que é o fim da vida. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte e que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria e que, por isso, seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Sendo assim, era necessário que os corpos fossem cuidados. Por isso, os egípcios mumificavam seus mortos. O budismo, através da sua mitologia, busca afirmar a inevitabilidade da morte. A doutrina budista nos conta a parábola do grão de mostarda. Uma mulher com um filho morto nos braços procura Buda e suplica que o faça reviver. Buda pede à mulher que consiga alguns grãos de mostarda para fazê-lo reviver. No entanto, a mulher deveria conseguir estes grãos em uma casa onde nunca houvesse ocorrido a morte de alguém. Obviamente, essa casa não foi encontrada e a mulher compreendeu que teria que contar sempre com a morte. Como dizem os sábios orientais, o homem é composto de vermes e alimento para os vermes. E este é o paradoxo. O ser humano está literalmente dividido em dois. Tem consciência de sua situação de destaque na natureza, dotado de uma dominadora majestade e, no entanto, retorna ao interior da terra, uns 7 palmos, para apodrecer e desaparecer para sempre. Estar num dilema desses e conviver com ele é assustador. De todas as coisas que movem o ser humano, a mais forte e determinante é o medo da morte. O ser humano procura evitar a fatalidade da morte e vencê-la mediante a negação, de alguma maneira, de que ela seja o destino final do homem. Considerações finais. A maneira como o ser humano vê a morte revela que toda cultura, todos os estilos de vida que o homem criou são um protesto contra a realidade da natureza, uma negação da verdade da condição humana e uma tentativa de esquecer a criatura patética que o homem é. Para o homem é muito difícil aceitar a totalidade da condição humana. Ele quer ter o seu mundo seguro, feito para o prazer, e também quer culpar os outros pelo seu destino. Desse modo, as pessoas concluíram que, com a verdade, não se pode viver. Para poder viver, a pessoa precisa de ilusões, não apenas ilusões externas, como as proporcionadas pela arte, pela religião, pela filosofia, pela ciência e pelo amor, mas também ilusões internas, que primeiro condicionam as externas, isto é, uma firme sensação de possuir poderes ativos e de ser capaz de contar com os poderes de terceiros. Assim, as pessoas vivem suas vidas iludidas com situações que são passageiras, fugazes e efêmeras. Dão um valor alto demais para as aparências e a busca incessante pelos bens materiais.
se apegando a tudo que vai se acabar, de um jeito ou de outro. Muitos se preocupam em acumular riquezas, muitas vezes sem se importar com a forma de conquistá-la, passando por cima de valores éticos e morais. Sem dúvida, a questão da brevidade da vida é o que mais incomoda o ser humano e mais o atormenta. Porque Deus, sendo um ser todo-poderoso, criou esse sistema de vida tão frágil, efêmero e finito? É a maior contradição que existe, se somos filhos de um ser eterno. Por que Ele nos fez mortais e sujeitos a todo tipo de sofrimento? Se somos sua imagem e semelhança, como está escrito? Não existe lógica nesse argumento. Que tipo de humanidade é essa, com inúmeros tipos de raças e diferenças, querendo uns serem melhores do que outros? E se Deus criou tudo, o porquê de tantas diferenças e desigualdades? São muitas as questões que afligem a humanidade, desde os tempos antigos e que, até há pouco tempo, não havia respostas convincentes. Porém, agora temos a oportunidade de descobrir as respostas certas para todas essas questões e muito mais. Com clareza, simplicidade, com lógica, todos os mistérios são desvendados no conhecimento de cultura racional do livro Universo em Desencanto. Está ao alcance de todos, porque é para toda a humanidade, sem nenhuma espécie de distinção. Porque não será através das religiões ou da ciência que obteremos as respostas para os enigmas, até agora não elucidados pela mente humana. Como disse Confúcio, quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? Tudo está esclarecido no livro Universo em Desencanto, e não precisa ter fé, não precisa frequentar nenhum lugar, não tem mestres e não há exploração comercial. Basta apenas começar a leitura e cada qual, individualmente, terá as suas comprovações, através do desenvolvimento do seu raciocínio. Reflita sobre sua vida, seus objetivos. O conhecimento de sua verdadeira origem é o maior bem que você pode conquistar. Então não perca mais tempo, desenvolva seu raciocínio, leia e estude o livro Universo em Desencanto. Na descrição estão os links dos livros Universo em Desencanto em PDF, nos idiomas português, espanhol, italiano e inglês, e os sites de cultura racional para pesquisas. Até o próximo vídeo.